Deus, saúde a igreja, a paz do Senhor, amém? Estão dispostos a ouvir falar o Senhor vai falar nesta noite. Eu estava ali pensando na palavra que traria a vocês nesta noite, e o Senhor diz: aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. E eu quero pregar sobre Joel, o profeta do avivamento. Nesses últimos dias, nós precisamos que a igreja do Senhor seja avivada no fogo do Espírito Santo. Seja avivada no fogo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Joel. Antes de lermos a palavra, gostaria de agradecer ao pastor Alcides pela oportunidade, a esta igreja que tão calorosamente nos acolheu. Amém? Obrigado. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Joel 2, Alcides Balarim. Ele é meu contra-regra, não liga não, gente. Carlos Jorge. Muito obrigado. Joel 2, a partir do versículo 17. Tem crente pentecostal avivado nessa igreja? Dá glória a Deus. Aleluias, glórias ao teu nome. Há um tempo atrás fui pregar numa igreja lá em São Paulo, onde eu vou voltar agora de sábado, numa vigília. E entrou naquela igreja uma atribulada por Satanás que foi enviada por ele para não permitir que eu pregasse. Pensa numa pessoa atribulada que entrou com escritos de macumbaria, escritos ao contrário por espírito, e ela manifestou o culto todinho. E eu ia lá para expulsar e Deus falava: sai daqui porque você vai pregar. Ela não quer deixar você pregar. Ela manifestou o culto todinho. O pastor da igreja cuidou e eu pregando. No meio da pregação acaba a energia só da igreja. Eu tive que acabar a pregação no gogó. Acabou a mensagem. Trouxeram ela, sentou do lado do pilar. Quietinha, murchinha, acabada, porque o diabo acabou com ela. Mas o Senhor fez poderosamente mudanças naquela igreja. A palavra que eu trouxe naquela igreja, aquela vez, foi de revestivos de toda a armadura de Deus. O diabo não queria a igreja armada contra ele para lutar. Mas ele foi vencido, porque ele já foi vencido lá na cruz. Aquele que morreu pregado na cruz já pisou a cabeça dele. E muitas vezes nós, os crentes, nós esquecemos disso e nos rendemos às lutas do levante dele. Mas diga a ele, lembra a ele toda vez que ele lembrar do seu passado, sobre o futuro dele lá no lago de fogo, quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória. Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, a partir do versículo 17, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu tenho uma forma de pregar expositiva e nós vamos voltando, percorrendo os versículos da palavra do Senhor. Diz assim: que os sacerdotes ministrem perante o Senhor, chore entre os pórticos do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, e nunca mais, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para
longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Repita, ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores dando seus frutos, a figueira e a videira ficaram carregadas. O povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele que envia as muitas chuvas de outono e as de primavera, como antes fazia. Promessa do Senhor para ti, igreja. As eiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que o gafanhoto destruiu. E o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cordador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Pois comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que me faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, preste atenção, porque tem uma condição e um tempo. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor pela palavra? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, eis aí a tua palavra lida, a tua palavra que é viva e eficaz, poderosa para transformar, curar, revigorar, restaurar e trazer de volta os cativos das cadeias. Eis aí a tua palavra. Usa-me, Senhor, como vaso na tua presença para trazer, que seja o Espírito Santo do Senhor falar nesta noite, e não eu como mortal, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, a falar para o teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e agradecidos estamos pela obra do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Senta glorificando, crente. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso trazer a vocês algumas coisas relevantes com relação ao profeta Joel. Com relação ao profeta Joel. O nome Joel significa: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E Ele sendo Deus, Ele sendo o seu Deus, Ele zela e cuida por você a cada momento, a cada dia. E Ele levantou o profeta Joel naquele tempo para o povo de Israel, para desacomodar e levantar o povo de Israel para um avivamento. O Joel tinha o chamado de profeta para o avivamento, e ele compreendeu então que o arrependimento sincero deve preceder todo e qualquer avivamento. Não existe avivamento, meus irmãos, sem o total, sincero arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos hoje como igreja neste século, nessas dificuldades que hoje nós enfrentamos, nós precisamos nos arrepender e nos voltar para o seu Deus, para o nosso Deus e nos colocar na posição que Ele nos quer, crentes avivados, cheios de azeite, cheios de óleo, cheios do Espírito Santo.
Se você continuar lendo a partir do versículo 31, onde nós paramos, 32, ele fala sobre os sinais do tempo, fala sobre os sinais dos céus, sobre os sinais do tempo, sobre acontecer antes do terrível dia do Senhor. E é isso que nós estamos vivendo. Se você prestar atenção, parar para estudar um pouco do que está acontecendo, começou a acontecer neste ano e vai se estender até o próximo ano, a vinda do Senhor está próxima. De 1880 profecias a respeito da vinda do Senhor. Faltam 7 para ser cumpridas, para que Ele venha restaurar o seu reino. Mas há a primeira vinda, que é quando Ele vem como ladrão, para arrebatar a sua igreja, para levar a sua noiva para a boda com o Cordeiro. Para este acontecimento, meu irmão, segura essa. Para este acontecimento, não existe nenhuma profecia a ser cumprida. Já foram cumpridas todas. Ele pode chamar a sua igreja a qualquer momento. E é por isso que Ele levanta a igreja neste tempo, para um grande avivamento, porque quando Ele soar a trombeta, vier até o céu para chamar a sua noiva, o crente deve estar cheio de azeite, cheio de óleo, porque senão vai acontecer igual as viúvas, as virgens, da qual das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite extra. Meu irmão precisa de azeite extra para subir, para encontrar com o noivo. Precisa estar com a vasilha, com a botija, com a cadeia cheia e ainda carregar ao seu lado um azeite extra. Porque o que vai mover o crente, o que vai glorificar o corpo, o que vai lançar ele ao encontro do Senhor é estar cheio do poder do Espírito Santo e cheio de azeite. O Senhor está voltando. A lua se tornará em sangue e o sol se converterá em trevas. Pastor Alcides, nós estamos no meio de 2 anos, 2014, 2015, aonde vai acontecer 4 luas de sangue, 4 eclipses solares, que a lua se tornará em sangue, e no meio dessas 4, entre 2014 e 2015, haverá um eclipse solar. As luas de sangue simbolizam juízo para Israel. Em toda a sua história, toda vez que ocorreu juízo, a lua de sangue, aconteceu algo com Israel. Ou foi o genocídio pelo Papa Gregório, ou foi o Holocausto na Guerra Mundial. E agora, novamente, nós temos a sequência das luas. Mas são 4 luas que coincidem, não coincidem. Isso não é coincidência, isso é propósito do Senhor. As 4 luas de sangue coincidem com festas judaicas. Páscoa foi a primeira, dia 15 de abril. A próxima em outubro, Tabernáculos. A próximo ano que vem será na Páscoa de novo. E a outra na festa dos Tabernáculos de novo, em 2015, no final. No meio dessas duas para lá, 2 para cá, teremos um eclipse solar. Eclipse solar significa juízo para as nações. Logo após o eclipse solar, eu não me surpreendi, eu já esperava, lendo as notícias, que Israel suspendeu o acordo de paz com a Palestina, por conta do Hamas. Meus irmãos, não é brincadeira não, o Senhor Jesus está voltando. Esteja preparado, crente, esteja preparado, cheio de azeite. E nesse momento, nós percebemos, nessa situação toda, que as coisas não estão boas. Em nosso país não está boa, gastaram bilhões com esta Copa para exaltar e glorificar as trevas. Enquanto pessoas morrem de fome, morrem nos hospitais. Existe um plano das trevas para destruir este país.
Porque há uma promessa a partir deste país de um grande avivamento para as nações. E a igreja dorme. E a igreja, em vez de estar alerta, está dormindo, que nem o irmão Dercival gosta que eu falo, está dormindo em berços esplêndidos. E o Senhor está chamando para um avivamento, porque Ele está à porta. Ele está movendo a igreja para que haja um mover sobrenatural, grandioso, para que seja cumprida todas as profecias a respeito dele. E nós estamos passando por dias de flagelo, como aquele povo passava. Aquele povo passava por uma dificuldade tremenda nos tempos de Joel. Era fome, era falta de dinheiro, crise econômica. Alguma coisa te remete para os dias de hoje? Está diferente? Tudo que se produz não prospera. A situação do Brasil não está bonita, embora tentam maquiar algumas coisas. A nossa situação hoje é exatamente igual ao povo de Israel na época de Joel. E Joel foi incomodado para o Senhor para levantar e trazer um grande avivamento. E então, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 e 32, Paulo falando: por isso, entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Meu irmão, nós fomos lavados, remidos, justificados e santificados pelo sangue de Jesus na cruz. E é por isso que nós somos disciplinados pelo Senhor. É por isso que o Senhor nos disciplina, nos coloca no eixo, para que nós não enfrentemos a mesma condenação que o mundo vai enfrentar. Para que nós não sejamos condenados juntamente com este mundo. Quando eu refiro ao mundo, é o mundão lá fora. É aquilo que nós conhecemos, que nós vimos. Deuteronômio 4, 30, 31 diz assim: quando vocês estiverem sofrendo todas essas coisas, tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não abandonará e nem destruirá, nem esquecerá da aliança de juramento que fez com seus antepassados. O Senhor não é Deus para se arrepender, Ele não é homem para se arrepender nem mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. Mesmo que seja como Moisés, que prometeu ver, mas não entrou. Ele viu, morreu sem entrar, mas viu. Tem crente com promessa que está há anos no deserto e não vê a sua promessa cumprida, porque simplesmente não se voltou ao Senhor e lhe obedeceu. Eu sou um deles, eu me incluo. Hoje à tarde foi surra de papai no meu lombo. Foi surra. Foi surra. Papai chegou e me confrontou. Dessa forma. Ore. Simplesmente assim. Faça o que tem que ser feito. Doa o que doer. Para eu orar isso. Senhor, faça o que deve ser feito. Doa o que doer, mesmo que doa. Quantos de vocês estão dispostos a orar isso? Falei, Senhor, vai ser difícil, mas eu vou. Eu vou porque as promessas que o Senhor me fez, eu quero que elas sejam cumpridas. E para que elas sejam cumpridas, para que as suas promessas sejam cumpridas, você precisa entrar na posição que Ele te quer. Precisa estar cheio, avivado, para que Ele abra as portas do céu e cumpra cada promessa que Ele fez. O Senhor me mostra tantas promessas. Pessoas já
Está falando daqui, viu? Fique atento. Pessoas com idades avançadas dizem assim: Senhor, eu vou morrer e não vou ver aquilo que o Senhor me prometeu. O Senhor me enviou aqui para dizer que Ele vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Mesmo que a morte esteja perto, você não morrerá enquanto isso se cumpra. É o Filho que vai voltar. O Espírito Santo está trabalhando neste lugar. Trabalha mesmo, papai. Que toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Então Joel levanta aquele povo e incita os sacerdotes a uma chamada de arrependimento. Joel naquele tempo fez exatamente o que Deus está fazendo sobre a minha vida para com vocês. Incitar o povo ao arrependimento. A catástrofe que cometia Israel naquele tempo de Joel, a nação, era politicamente o caos. Deus levanta Joel para inquietar os sacerdotes. E então colocou os sacerdotes nos pórticos do templo, clamando, clamando, clamando: poupa o teu povo, ó Deus. Era isso que eles tinham que orar, era isso que eles tinham que clamar. Clamar é muito mais que orar, meu irmão. Oração é uma oração que você faz todos os dias, oração pelo alimento, oração pela... É clamar, é gritar em alta voz para que o Senhor recline os seus ouvidos e atenda aquilo que você tem colocado diante dele. Precisamos ter o coração de acordo com o que Deus quer e não o nosso coração. Olha o coração que Deus quer. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. A hora que ele ora o seu coração, aquele coração quebradinho, moído, mais moído que arroz de terceira, meu irmão, é ali que ele começa a agir e operar, e entrar com poder na sua vida, e transformar o que era impossível. Aleluia! O Senhor não despreza o seu povo. Por mais caótica que seja a situação, por mais difícil que seja a sua visão como homem, a sua vista carnal, não tem situação. Tem gente que falou isso essa semana aqui. Meu Deus. Disse assim para o Senhor: Senhor, isso não tem jeito. Essa situação não tem jeito. Teve gente que falou isso aqui. Mas o Senhor está dizendo: eu não desprezo o meu povo. Veja no versículo 18 e 19 de Joel 2, eu pedi que você ficasse com a sua Bíblia aberta, diz assim: então o Senhor mostrou zelo, o Senhor tem zelo por você, Ele cuida de manhã, de tarde, de noite, enquanto você está dormindo. Se você respira e seu coração bate enquanto está dormindo, é porque Ele está cuidando de você. Ele tem zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los. Só para satisfazer? Olha o que diz: plenamente. O Senhor não é Deus de miséria, meu irmão. O Senhor, quando Ele envia trigo, vinho novo e azeite, Ele envia para te satisfazer plenamente, até arrebentar. Ele enche os lagares, Ele enche as eiras de trigo, de vinho novo e azeite, até transbordar. Não é miséria não, Deus é exagerado, meu irmão. Quando Ele decide abençoar, por acaso Ele não fala na palavra dEle, que abrireis as portas do céu e tereis medida sacudida, transbordante e recalcada.
Este cantora manasségia. Primeiramente, você precisa saber que o Senhor quer mostrar algumas coisas para você. Nesta noite Ele quer mostrar para você o amor de Pai que Ele tem por você. Hebreus 12:7, segura aí o que diz lá. Hebreus 12:7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Veja bem, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se Deus está te disciplinando, se você está na moeda de Jeová, ali na prova, está passando o levante, como Deus fez comigo hoje, disciplinando, Ele tem me ensinado muitas coisas. Eu ainda estou na forma, mas o Senhor está me mostrando. Por quê? Porque Ele é meu pai. Eu chamo Ele de papai, papai querido. É o meu papai. E Ele me disciplina quando eu saio um pouquinho assim, ó, do lado. Eu não posso sair nem 1 centímetro, porque Ele já me pega de jeito. O Senhor quer hoje trazer um renovo, alegria após tantos caos na sua vida. A situação está difícil, o Senhor quer trazer renovo e alegria. Ai, está complicado, não consigo saudar, não dá, não vejo saída. O Senhor quer trazer renovo e alegria. Ai, meu filho está nas drogas, se acabando, se prostituindo. O Senhor vai te trazer renovo e alegria, porque um dia a promessa dele de trazer este de volta há de se cumprir. Meu Deus. Veja o que diz em Jó, capítulo 8, versículo 20 e 22. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Até de riso te enche a boca e os seus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não mais existirá. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Porque Deus vai te trazer renovo e alegria. Aqueles que te condenaram, aqueles que te profetizaram derrota, aqueles que disseram para você que não vai dar em nada, aqueles que perguntaram, aonde está o seu Deus que não entra com providência nisso? Sabe o que vai acontecer com eles? Vão desaparecer em confusão. E terão que ver e glorificar, mesmo não crendo, que Deus é Deus na sua vida. Outra coisa que o Senhor quer te dar nesta noite, anota aí, presta atenção, segura, acorda seu irmão aí do lado. Senão eu vou ter que pregar outra mensagem em Efésios 4. Desperta tu que dormes. Né? Não pode. Se levantará em seu favor hoje. Você não entendeu? Eu disse que o Senhor vai se levantar em seu favor hoje. Veja o versículo 20 e 21 de Joel 2. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Ele vai afastar tudo que está de levante, tudo que Satanás, aqueles enviados, aquelas coisas que Satanás vive batendo contra você. Ele vai levar para longe. E vou dizer uma coisa para você, irmão, irmã. Se você não tem levante, se você não tem luta, depois você me procura que eu quero orar por sua vida, porque tem coisa errada. Porque Satanás não vai se levantar contra crente morto.
Ele vai se levantar contra os crentes mais fervorosos, que buscam mais a Deus, que se colocam nas vigílias da noite, que pagam preço pela unção e pagam preço pela posição que Deus quer. Esse Satanás se levanta. E o Senhor diz, na palavra dele, existe 366 vezes essa expressão: não temas. Sabe por que 366? Uma para cada dia do ano, ainda comporta o ano bissexto. Não temas, não temas. E por que é que teme? Porque é que vive arcado de cabeça baixa? Porque é que vive murmurando? Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando sobre quando Deus enviou as cordonisas, tá? Que o povo reclamou, né? Murmurou. Aquele povo ficou 40 anos no deserto porque murmurava. Ele não estava na posição que Deus queria. O povo ainda estava comendo com a carne nos dentes, e Deus desceu a ira neles por causa da murmuração. E por que é então que crente que quer viver as promessas do Senhor, quer ser cheio do Espírito, vive murmurando? Pode não. O Senhor está dizendo, não temas, não temas, regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas no meio de vocês. Não são coisas pequenas, são coisas grandiosas. São coisas grandiosas. Deus te dá uma nova esperança hoje para o seu caminhar. Deus quer te dar uma nova esperança, você que estava abatido, cabisbaixo, triste, falando, Deus, onde estás que não me ouve? O Senhor ouve cada oração dos seus filhos. Tem pessoas aqui que por esta semana chorou a noite toda, dizendo, Senhor, entra com providência. Entra com providência, porque eu não sei o que fazer. Glória a Deus, porque você não sabe o que fazer, porque o Senhor sabe, e Ele faz a coisa grandiosa e perfeita, e Ele recolheu cada lágrima que você verteu. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 23. O povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas de outono. Veja bem, não é garoa, é muitas chuvas. De outono e as de primavera, como antes fazia. O Senhor está dizendo que vai derramar muitas chuvas de bênçãos na vida de vocês, para que vocês frutifiquem e dê fruto de abundantemente, fruto do Espírito. O fruto do Espírito, sabe o que é, meu irmão? É o caráter manifesto, o caráter de Deus manifesto na vida, no homem que nasceu novamente. Não peça amor, longanimidade, bondade, mansidão. Não peça isso nas suas orações, sabe por quê? Porque se você nasceu de novo e você tem o Espírito Santo, você tem que produzir o fruto, e este fruto já está em você. Meu Deus, santo Deus. Isso não está aqui não, Deus está falando. Existem muitas chuvas de bênçãos. Existem chuvas de outono e primavera. É chuva no tempo certo para que a colheita seja abundante. Existe uma promessa do Senhor para você. Mais uma promessa, tantas outras que existem na palavra do Senhor. Existe uma promessa do Senhor para você. Veja lá no versículo 24 e 25, o que diz a palavra do Senhor. Olha só a promessa do Senhor. Ei, está difícil. Ei, está passando necessidade. Está estreito. Olha o que Deus diz.
As eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis transbordarão. Não vai ficar cheio não, vai transbordar. De vinho novo e de azeite. O Senhor quer derramar sobre ti nesta noite uma unção de alegria e uma unção de poder, que é o vinho novo e o azeite sobre a tua vida. Se segura, crente, que o Senhor vai manifestar o seu poder nesta noite. O Senhor hoje vai compensá-los e restituí-los 7 vezes mais o que a você o que foi destruído. Versículo 26: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas a favor de vocês. Nunca mais, diga, nunca mais o meu povo será humilhado. Diga, nunca mais eu serei humilhado. Aleluia! Vocês comerão e ficarão satisfeitos. O tempo de dificuldades, fome, sede, vergonha, dor são passado. Terão uma vida transbordante debaixo da unção de alegria e de poder do Senhor. Versículo 27. Olha para que o Senhor vai fazer isso. Tem um propósito. O Senhor não faz nada de graça. Nada sem motivo nenhum. O Senhor sempre tem um propósito naquilo que faz. Versículo 27. Olha o propósito do Senhor. Sabe para que o Senhor vai fazer isso? Para que vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ele repete novamente. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ele está no meio de nós. Ele está no meio do seu povo. Para segurar, guiar e encher de azeite e de vinho novo o povo de Israel. Nosso recebe a sua igreja. Existe então neste capítulo de Joel uma chamada para o avivamento. Primeiro nós temos que chorar nos pórticos, nós temos que nos arrepender, nós temos que colocar a nossa vida na posição, nós temos que restaurar os vasos rachados, nós temos que desembocar vaso para ser cheio, e nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor nos chama para um avivamento. É o versículo 28 e 29. Ele diz assim: e depois disso... Quem entendeu? E depois disso o quê? Depois de terem se arrependido. Depois do Senhor ter feito grandiosas coisas no meio de vocês. Aí ele vem com um banquete completo. Que é, depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqueles dias foram os dias de Pentecostes que nós devemos trazer até os dias de hoje. Aquela chama que desceu do céu para que o povo de Deus, depois da subida do nosso Senhor Jesus, recebeu fogo. Nós devemos manter essa chama acesa. E é por isso que ele chama a igreja nestes últimos dias para o avivamento, porque o noivo vem e ele não demora, e ele precisa encontrar uma igreja cheia do Espírito, avivada e poderosa na presença dele. Meu irmão, você sabe o que você vai ser depois de arrebatado? Você terá não esse corpo mais, essa coisa falida, essa terra podre. Você vai ter um corpo glorificado, onde não vai ter mais doença, dor, tristeza, não vai morrer mais, não vai dormir também. Vai ser o tempo inteiro dizendo santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era e que é e que há de vir. Você já pensou isso? Você está aqui só para um treinamento, então porque que é, você tem que dizer Santo, 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 Santo é o Deus dos exércitos, aquele que é e que era e que há de vir. Aleluia! Eira la manassebe, anda canarabaixo, anda basta. Ah, Espírito Santo, Deus poderoso, percorre nessas cadeiras, Espírito Santo. Começa a percorrer, tocar gente. Começa a desembocar vaso nesta noite na presença do Senhor. Começa a tocar, encher com teu azeite, derrama de poder, derrama de fogo nesta noite. Ora, manassebe, analabaxé, cantarabaxé. Ere, canassebe, andalabaxé. Primeiro, arrependimento. Depois, avivamento. Se coloque na sua vida, na presença do Senhor nesta noite. Examine-se a vós mesmos. Arrependam-se. Ainda é tempo. O Senhor Jesus está levantando João Batistas neste tempo, para dizer: arrependam-se. Eis chegado o tempo do Senhor. Arrependam-se, para que eu possa derramar o meu Espírito. O Senhor vai derramar o Espírito dele nesta noite. Veja lá o que diz Marcos 22, 21. E eu já estou caminhando para o final. Glória a Deus. Marcos 2, 21, 22. Ninguém põe remendo novo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, pois se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tendo vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. O Senhor quer transformar vasilhas, quer transformar vaso rachado, vasilhas de couro rotas, em vasilhas novas. O Senhor quer restaurar vidas nesta noite. O Senhor quer transformar aquilo que estava morto em vivo, porque esta é a especialidade do Senhor, ressuscitar o que estava morto na sua vida. Meu Deus, está forte. Ele cantou manassé, cantaramaché. E canasebe antereste cantorabaché. Ne antora manassé. Senhor, Deus quer derramar o seu Espírito em vasilhas novas. Ele precisa de vasilhas novas para não arrebentar a sua vida, senão você não aguenta. Se você não tiver novo, se você não tiver rasgado, vai vazar tudo e vai estragar o que ele tem para fazer. E Deus não faz coisa estragada, ele é perfeito. Deus é perfeito. A vontade dele é agradável e perfeita. Nós precisamos estar perfeitos na presença do Senhor. O Senhor quer batizar o arrependido com Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo está falando com pessoas nesta noite. Não feche os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Então o Senhor sonda o íntimo do seu coração. Salmo 139, Davi dizia: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em mim há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Porque o seu coração vive inquieto. Porque vives inquieto, varão? O Senhor diz, Ele transformará a sua vida hoje. Então acontecerá o Pentecoste, que transformará a sua vida para sempre. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte. Se coloque de pé, igreja. Começa a orar. Começa a clamar, começa a sondar o seu coração. Começa a se colocar na presença do Senhor. O Senhor tem esperado pessoas aqui muito tempo. Tem pessoas aqui que entraram neste lugar e estão longe dos caminhos do Senhor, e o Senhor hoje vai chamar de volta. Porque hoje o Senhor tem propósito na vida dele. Começa a clamar, igreja. Começa a orar, pedir ao Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, passeie em nosso meio com teu poder, com a tua graça, com tua misericórdia, com teu fogo nesta noite. Começa a tocar vasos nesta noite, Senhor, encher com tua graça, com teu poder, com tua misericórdia. Começa a derramar azeite novo sobre os vasos nesta noite, meu Pai. O Senhor coloca providência na vida de quem não estava com esperança mais hoje. Estava quase fechando as portas, mas o Senhor vai mandar providência do céu. As eiras serão cheias e transbordarão. Não vai fechar, não. Aleluia! E de repente então veio do céu um sol, como um de vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram, parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam cada uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Começa a clamar ao Senhor, igreja. Começa a falar em outras línguas. Você que é batizado no fogo, o Senhor vai mover grandemente nesta noite. O Senhor quer encher, transformar, glorificar o seu. Ai, Deus poderoso, o Senhor traz de volta hoje pessoas que estavam longe do caminho, na prostituição. Estavam nas drogas. Hoje o Senhor traz de volta em nome do Senhor Jesus. Ai, Deus poderoso. Deus vai derramar unção sobre a sua vida de alegria hoje. Deixe-me orar para terminar em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, obrigado por esta noite de poder nesta igreja. Que a tua palavra seja aplicada na vida do teu povo. Seja grandiosamente. Enche, Senhor, as eiras e os lagares deste povo de trigo, azeite e vinho novo, ó Pai. Para que eles sejam presentes na sua presença, cheios do teu Espírito e de ousadia. Em nome de Jesus, coloca cada vida no teu altar, para que o Senhor transforme, cure, liberte e enche e transforme, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz, amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado pela oportunidade, pastor.